Então, uma das primeiras perguntas que a gente sempre tem, né, quando você escolhe uma universidade, sobre suas carreiras, sobre a universidade, né, são perguntas comuns, tipo, perfeito, eu escolhi essa universidade, mas que carreiras ela me oferece? Será que essa universidade é boa o suficiente para mim? Será que eu preciso escolher essa universidade? Então, são coisas muito importantes quando você escolhe a universidade que você realmente quer fazer a sua carreira, né? Você quer se formar como profissional, no caso, né? E falando um pouquinho da Universidade de Buenos Aires, mas agora falando das faculdades, gente. A Universidade de Buenos Aires, como já falei no começo, ela não possui somente medicina, tá? Tem outras carreiras, então se você realmente, o seu foco na verdade é fazer um intercâmbio educacional, perfeito, perfeito. Essa universidade tem 13 faculdades, tá? E elas são separadas para grado, licenciatura, professorado e tecnicaturas. Eu vou explicar um pouquinho para vocês porque que eu falei em espanhol, porque são palavras que você vai ver muito na hora de você dar uma olhada no site da universidade, mas eu vou explicar cada um deles, no caso, tá? No caso de grado, que seria a graduação praticamente, né? São aquelas que permitem a formação de conhecimento profundo, ou seja, vai ser a sua carreira. Gente, por exemplo, eu quero estudar engenharia, é um exemplo. Então, uma graduação, tá, gente? Licenciatura vai ser um título acadêmico que é obtido ao acabar uma carreira universitária mais de 3 anos. Ou seja, o que significa? Tem algumas carreiras, gente, que tem duração de 5 anos, tem duração de 7 anos, tem duração de 3 anos. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem um pouquinho um caso aqui do Brasil. A medicina dura aproximadamente 7 anos sem especialização, tá? Então, a gente já tem uma formação. Engenharia tem uma graduação de 5 anos sem especialização também, né? Porque depois você faz toda a pós-graduação, se você quer continuar naquela parte acadêmica, tá? Então, engenharia, 5 anos. Tem, por exemplo, letras, que dura aproximadamente uns 3 anos, se eu não me engano. Então, letras entraria nessa classificação de licenciatura. São graduações, só que tem menos tempo. Então, ele chama, no caso, a universidade chama de licenciatura. E grado, no caso de graduação, tá? Essa é praticamente a diferença. Tem o professorado que ele chama, né? Que seria o conjunto de professores capacitados e contratados para ensinar numa faculdade. Então, essa universidade tem um corpo de professores, né? Muitos professores, especialistas, né? Nas áreas, ensinando dentro dessas faculdades, tá? E as tecnicaturas, que é um grau, uma graduação universitária, mas orientada especificamente na área técnica. Então, as tecnicaturas são aqui chamadas como técnicos, tá? Por exemplo, um grande exemplo aqui de técnicos aqui no Brasil, o Senai, só para vocês entenderem mais ou menos o que seria, né? No caso, Brasil comparado com Buenos Aires, tá? E a duração é muito menor. Tem alguns técnicos que duram 1 ano, tem alguns técnicos que duram 2 anos, mas é muito raro durar mais que isso, tá? Então, a gente tá falando dessas diferenças na universidade para duração de anos praticamente, e o professorado é o conjunto de professores que são capacitados para estudar, para ensinar dentro da universidade.
Perfeito? E falando um pouquinho desse, então, aquelas 13 faculdades que eu falei que estão dentro da Universidade de Buenos Aires, né? Temos primeiro a Faculdade de Medicina, que é chamada de FMed, tá? Depois, se vocês quiserem procurar na internet, vocês acham muito rápido, facilmente, tá? Ela possui atualmente mais de 24 mil estudantes. Possui hospital, como eu já tinha falado no início, né? Hospital, clínica, institutos de pesquisa, ou seja, eles se importam muito de, além de formar um bom profissional, né, um médico, eles também orientam um pouco na parte da pesquisa, né? Porque o médico, além de trabalhar num hospital, numa clínica, também pode ir na área de pesquisa, né, gente? Vai ser muito a parte que vocês falariam assim, nossa, eu gosto dessa parte, eu gosto dessa parte. Então, são diferentes áreas, né, que vocês podem continuar uma vez que vocês escolherem a carreira, por exemplo, de medicina. Tá? E atualmente ela possui 7 carreiras de graduação e 7 técnicas. Então, dentro dessa faculdade, a gente está falando que tem 7 carreiras, né? Talvez tenha especialização, além da medicina também, tem algumas carreiras mais técnicas, mas dentro dessa faculdade. Então, a gente está falando de um edifício gigante com muitas salas, né, para as 7 carreiras e as técnicas também. Falando de outra faculdade, né, porque são 13, temos também a de agronomia, tá, gente? Que é chamada de FAUBA, tá? Atualmente, ela possui 5 carreiras dentro dessa faculdade, tá? Um prédio grande, só relembrando, tá? E 5 técnicos, tá? A faculdade de arquitetura, desenho e urbanismo, chamado de FADU, tá? Ela é independente, né? Que normalmente, por exemplo, aqui no Brasil, tem algumas universidades que juntam a universidade, por exemplo, de arquitetura com engenharia ou a parte de exatas, porque às vezes a arquitetura, na verdade quase sempre, tem algumas matérias que são focadas em exatas também. Então, às vezes, eles têm o costume, né, de juntar essas carreiras, mas nesse caso, na Universidade de Buenos Aires, essa faculdade é independente. Ela não é independente da Faculdade de Exatas, Físicas e Naturais, tá? Esse daí seria outra faculdade. E essa faculdade de Arquitetura e Urbanismo atualmente tem 7 carreiras, tá, de graduação. Não tem nenhum técnico dentro dessa faculdade. Temos também a Faculdade de Ciências Econômicas, tá? Chamada de FCE, tá? Ela é uma unidade acadêmica que tem mais estudantes de faculdade na UBA. Então, essa faculdade, ela atualmente é a que tem mais estudantes dentro da Universidade de Buenos Aires, tá? E ela possui 5 carreiras de graduação. E aqui tem, de novo, a Faculdade de Ciências Exatas Naturais, que eu falei faz pouquinho tempo, né? Que antes era junto com a Faculdade de Urbanismo, né? De Arquitetura, mas agora é totalmente independente, tá? Então, ela é a Universidade de Ciências Exatas e Naturais e é chamada de FECEM. E atualmente ela tem 11 carreiras de graduação e 7 conjuntos de professores, ou seja, professorados, né, que eles chamam. Ou seja, tem muito professor dentro dessa faculdade, né? O que a gente tá falando, 7 conjuntos, é muito professor mesmo. E dentro dela, provavelmente, com certeza, deve estar a engenharia. Se você, por exemplo, é de paixão da área de exatas, nossa, é uma faculdade gigante, linda, imensa, que depois vocês podem até pesquisar, é muito legal. Temos também a universidade, né, a Faculdade de Ciências Sociais, que é chamada de FESOC, que atualmente ela possui 5 carreiras,
tá? De graduação e 5 conjuntos de professores, né? Professorados que ele chama, né? Ou seja, muito professor, assim como a Faculdade de Ciências Exatas, né? Temos a Faculdade de Ciências Veterinárias, gente. Se você é apaixonado por animal, deve ser maravilhosa. Ela é chamada de FEVET. E atualmente tem 2 carreiras de graduação e uma de licenciatura, gente. Lembrando que a licenciatura é que aproximadamente dura de 2 a 3 anos mais ou menos, tá? Então, ela é menor que a graduação, tá? Somente relembrando essa parte. Temos a Faculdade de Direito, que atualmente possui 3 carreiras e um conjunto de professores. É uma universidade grande, tá? Uma faculdade grande, mas não possui tantos professorados, né? Como as outras universidades que provavelmente têm mais estudantes, né? E a faculdade também de Farmácia e Bioquímica, que é chamada de FFIB. Depois, gente, todas essas abreviações você se encontra muito fácil quando você entra no site da Universidade de Buenos Aires para vocês conhecerem todas essas faculdades, tá? Essa faculdade de Farmácia e Bioquímica atualmente tem 3 carreiras, tá? E 2 técnicas. Que técnicas é aquele que tem menor duração até que a licenciatura, tá, gente? E também temos a Faculdade de Filosofia e Letras, gente. Filosofia e Letras deve ser maravilhosa, né? Eu sou totalmente de exatas, então eu não vou entender muito o que eles falam, mas deve ser, quem realmente gosta disso, deve ser incrível. Ela é chamada de FFIL, tá? E atualmente possui 9 carreiras de graduação e 8 conjuntos de professores. Gente, para ser uma faculdade de filosofia e letras, possui muitos professores. Ele está quase competindo com a faculdade de exatas. Então, deve ser uma estrutura gigantesca, né? E tem aqui a Faculdade Específica de Engenharia, gente, a FIUBA. Cara, e eu pensava que, por exemplo, a Faculdade de Engenharia, pensando assim, relembrando aqui no caso do Brasil, né? A gente não tem vamos ter uma faculdade de exatas, uma faculdade de engenharia, muito bem assim separado, é incrível. A Universidade de Buenos Aires é totalmente estruturada para isso, né? Muito legal. E atualmente essa universidade de engenharia, você que ama essa carreira, né? Ele possui 12 carreiras de graduação, tá? Tem também a Faculdade de Odontologia, que é conhecida como FOUBA, tá? E que somente é cursada ali, não tem nada mais, nada menos que a carreira de odontologia. Então, só tem essa carreira de graduação nessa faculdade, tá? E por último, a Faculdade de Psicologia, que tem atualmente 3 carreiras e um conjunto de professorados, né? Professores. Então, gente, tem muitas oportunidades de carreira, né, gente? Falando assim na parte de graduação, estamos falando de 13 faculdades e cada um com sua estruturação diferente. Então, é realmente uma universidade prestigiosa, né? Que dá tudo que você precisa quando você vai estudar e escolhe uma carreira para você exercer profissionalmente, né? Uma universidade muito boa. Então, não estamos falando somente que ela possui medicina. Nossa, vou estudar medicina, só vou porque tem medicina. Não, gente. Tem outras possibilidades e a gente está falando de uma universidade totalmente gratuita. Então, é uma oportunidade enorme.